Bom dia, boa tarde, boa noite. Em algum momento do dia você chegou aqui ao Jungiano por aí, o podcast do Seja, Centro de Estudos Jungianos Analistas Associados. Então, pode entrar, fique à vontade, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Amanda de Aragão Pinheiro, jornalista e analista junguiana e analista em informação pelo Seja. E quem já segue, já acompanha a gente aqui, vai perceber que o episódio de hoje está um pouquinho diferente. Hoje a gente não vai ter um entrevistado só, mas um coletivo, de fato. Gente muito interessante que veio aqui falar para você de um livro e de uma figura importante para o campo junguiano. Esse episódio do Jungiano por aí é dedicado à nova edição do livro Fundamentos da Psicologia Complexa, que acaba de ser traduzido para o português e que em breve vai ser lançado no Brasil. O livro é uma compilação de conferências de Jung, um trabalho feito por Toni Wolff, analista suíça, e que mais do que uma colaboradora de Jung, ou amante, como comumente ela é lembrada, ela foi, em certa medida, em grande medida, um eixo em torno do qual muitas ideias da teoria junguiana ganharam forma no início do século XX. E mais, eu não vou dizer nessa abertura, porque agora quem vai falar são os meus companheiros de jornada aqui de hoje. Eu vou apresentar eles para vocês. Então, aqui temos aqui o Pedro Perússolo e o Armando de Oliveira e Silva, que compartilharam aí a tarefa de traduzir o livro para o português. O Pedro é psicoterapeuta, supervisor clínico, escritor, professor e pesquisador de temas relacionados à história da psicologia analítica e contemporaneidade. O Armando também é psicoterapeuta, supervisor e professor, ambos tradutores, né? Falei que traduziram, fizeram essa tradução, mas também são tradutores de outras obras. Junto com a gente também estão a Carmen Lívia Parisi, que escreveu o pós-fácil dessa edição em português e é psicóloga clínica, analista pela AJB, pelo IAAP e pelo JUSP, de onde é diretora administrativa, coordenadora do Arquenúcleo de Psicologia Arquetípica do IJUSP e do Departamento de Diversidade Sexual e Gênero da AJB. Também é membro do coletivo As Teses. E last but not least, minha colega de Seja, Cristiana Amaral, analista do Seja, lá onde ela é professora da disciplina lá na pós-graduação de Psicologia Analítica, que trata exatamente essa disciplina das mulheres. Vai falar um pouco mais sobre isso, obviamente, nesse podcast, nessa edição, mas é uma disciplina que trata aí das mulheres pioneiras, fala sobre a produção das mulheres pioneiras no campo junguiano, como não só a Toni Wolff, que a gente vai falar muito aqui hoje, mas a Marie-Louise von Franz, Emma Jung, Sabina Spielheim, enfim, outras mulheres aí do campo junguiano. Então, minha gente, muito obrigada aqui pela presença de vocês, pela participação já antecipada aqui no podcast. E eu acho que, para começar, acho que a gente, para localizar quem está aqui com a gente hoje, acompanhando essa conversa, acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o livro e sobre a figura, né, da Toni Wolff, essa figura histórica e para além da figura histórica, né? E começando pelo livro. Eu queria entender de vocês, posso começar, enfim, quem quiser começar, mas fiquem à vontade. Por que que esse livro, o Fundamentos da Psicologia Complexa, é um livro tão importante? A gente, né, desde que a gente tem falado sobre ele, tem falado sobre a tradução, essa expectativa dele ser lançado no Brasil, sempre tem essa aura de assim, essa é uma obra muito importante e que bom que agora ela está em português. Então eu queria entender assim, por que que ela é uma obra importante, quais os conceitos importantes que estão sendo abordados, que são abordados nessa obra, e por que que é tão importante que agora a gente tem essa obra em português. Então, quem quiser começar, fique à vontade. Moças primeiro, Carmen? Olha, eu posso começar, mas eu acho que essa parte, justiça seja feita, eu acho que ela é, né, o Armando e o Pedro vão poder falar Eu ia melhor. passar para eles, mas ladies first, vamos lá. Mas eu vou começar então falando de uma parte que eu acho que eu tenho mais propriedade para falar, né? Assim, que eu acho que para mim a grandíssima importância dessa obra vir à tona, né, é a gente dar o lugar que a Toni Wolff teve, né, na história do pensamento da psicologia complexa, né? Assim, porque
ela sempre, como você mesma disse, ela sempre foi aí mencionada, né, como a amante do Jung, né? Quem sabe tendo ajudado um pouquinho ali na individuação dele, que foi por onde eu acessei ela, inclusive, eu a acessei, né, primeiramente. Mas eu acho que pouca justiça era feita, no sentido de dar para ela a autoria, né, que ela teve, a coautoria que ela teve ali, né, nesses primórdios da psicologia complexa, né, na formulação de conceitos, no pensar, no tornar experiências, conceitos, bom, Pedro e o Armando vão poder falar melhor sobre o método, mas eu acho que tinha muito esse papel, né, esse lugar que não era dado, né, assim, como muitas autoras mulheres também foram apagadas, né, eu acho que ela tinha sido apagada, então eu acho que é uma justiça que se faz, né, ao retomar qual foi a obra dessa mulher, qual o pensamento. Mas eu vou passar aqui a palavra, porque acho que tem mais para dizer e tem gente que pode falar, né? Sim, vamos lá, Pedro e Armando, o que podemos dizer sobre o livro e sobre a importância da tradução para o português? Quer Posso começar, falar? mano? Vai falar, não, fala você, Pedro, para começar. Bom, esse é um texto de 1935, né? Esse texto que foi traduzido agora. Ele é um texto que primeiramente foi publicado num volume de comemoração aos 60 anos do Jung. E ele é um livro de método da psicologia complexa. A importância dele é que ele sumariza tudo que a gente tem de método na psicologia complexa. É um texto de a gente tem uma diferenciação fundamental que ela faz, que é a psicologia analítica, é a prática de consultório, psicologia complexa é a teoria psicológica que a gente tem na proposta psicológica encabeçada pelo Jung, mas não só, né? E bom, e contando brevemente, aí já dando um espaço para não entrar, para não me alongar demais, a primeira vez que eu escutei falar sobre esse livro foi numa fala do Armando, em 2017. Eu ainda estava nos fins da minha graduação na época, e houve um congresso aqui em Curitiba, intitulado Por que não, uma fala, na verdade, intitulada Por que não Psicologia Complexa, do Armando, falando sobre o trabalho da Toni Wolff. E aí eu fiquei muito curioso, né, com a obra, e aí já adiantando uma pergunta que você faria depois, Amanda, que é como a gente chegou na tradução. O que aconteceu foi que a gente descobriu esse texto. Ele é um texto que só tem em alemão e em italiano, não tem mais em nenhum idioma. Ele não existe em outro idioma. E aí, lá pelos idos de 2020, 2021, eu comecei a ler o texto e aí eu comecei a aprender alemão para poder traduzir ela. Então, eu aprendi o idioma para poder traduzir a Tony. E foi aí que o projeto se deu, e é um processo de 3 anos de tradução que está vindo à tona agora. Serão 2 volumes, né? Um livro de método, outro de escritos diversos, no ano que vem, muito provavelmente. Mas é isso, eu queria abrir para o Armando falar também, e aí a gente mantém esse espaço dialógico mais dinâmico, né? Ok, obrigada. Diga, Armando. Veja, lembrando que o Pedro falou, em 2017, nessa palestra que ele se refere, eu transformei o título da palestra numa pergunta, como se a Toni Wolff estivesse fazendo uma pergunta. O título era Toni Wolff, dois pontos, por que não psicologia complexa? E sempre foi a minha curiosidade, não só entender por que esse termo não é utilizado para definir o campo teórico do Jung. Então, a minha dúvida sempre foi, bom, mas isso é proposto por ela, e o não uso dessa palavra, ou desse termo, para se referir à teoria do Jung, para mim implica em dois apagamentos, em dois isolamentos. O primeiro, o próprio apagamento da Toni Wolff, que mais do que simplesmente autora desse livro, ela tem uma obra mais vasta, que inclusive vai ser assunto do segundo volume dessa coleção. Aí vai ter uma compilação dos escritos dela. Então, o fato de não se usar esse termo, que é proposto por ela sugere esse termo ao Jung, para fazer essa distinção entre a teoria e a prática. Então, ela é tirado dela o direito de usar esse termo. E tem um outro apagamento que eu chamo sutil, que é também excluir algo que pertence ao pensamento do Jung, que são as conferências Eranos, que talvez pouco se fala, pouco se estuda,
E é muito importante saber, porque foi exatamente nesse espaço, em Éramos, que o Jung construiu a sua psicologia complexa. Então você tem o não uso da palavra leva a retirar a autora do termo e o espaço aonde o Jung construiu, organizou esse modelo teórico, tá? Então, por que o livro é importante? Porque ele é um resumo, é uma síntese, como o Pedro falou, do método da psicologia complexa. É um livro clássico de apresentação da teoria. Energia, método, estrutura. Acho que é um modelo É, clássico de é, apresentação de uma teoria. São Tá? 4 capítulos. O Quatro primeiro fala, capítulos lá. o primeiro fala de método, o segundo de estrutura, o terceiro da energia psicológica, que ela chamava de energética psicológica, na verdade, para dar Sim. noção de dinâmica, e o quarto capítulo sobre o significado cultural do termo psicologia complexa. E aí, pequena nota de rodapé, como se não bastassem todos esses apagamentos, na edição em português, a gente tem um favor de psicologia complexa ser traduzida como psicologia dos complexos, o que é um oxímoro. Isso não existe. Psicologia dos Sim. complexos é a psicologia do Adler, do Freud, que é metapsicologia. Aí, psicologia dos complexos. Psicologia complexa não é psicologia analítica, é Sim, outra coisa. sim. Bom, um livro É, tão só pegar carona no que o Pedro falou, esse termo, psicologia dos complexos, né, que está presente em muitas traduções diferentes, em muitas línguas, espanhol, português, italiano, na tradução da obra do Jung, o termo é usado. E, além de ser um termo que não existe, é uma contradição em termos, né? Que psicologia dos complexos seria uma psicologia do inconsciente pessoal, e que não é. A teoria do Jung não é a teoria do inconsciente pessoal. E ela se mantém até hoje, tá? Então, esse erro, esse equívoco editorial que nunca foi corrigido, né? E Isso é uma que outra acha, coisa que me chama a atenção. Ele nunca foi corrigido. As edições são renovadas, são relançadas, são ditas que são ampliadas, elas permanecem com o mesmo erro, tá? e esse erro, na verdade, né, Armando, ele fica quase um ato falho, né? Porque, na verdade, eu acho que foi isso que foi acontecendo mesmo, né? Uma diferença entre Jung e os junguianos, né? Assim, entre o Sim. Jung da Toni Wolff e os junguianos, que acho que é o Sonu Chandassani que pontua isso, inclusive, né? Assim, que em algum momento a psicologia ela vira mesmo essa psicologia dos complexos, né? Por muitos junguianos do início aí, né? Uhum, Que vão concentrar nessa psicologia que é muito mais dos complexos, mais clínica, e a complexidade do mundo ficando de fora, né? Olha, sim. E esse Uhum, livro tão uhum. importante, essa obra é tão importante, o Pedro acaba de mencionar, né? Um livro que só existia em italiano e em alemão, nem em inglês Não, até não existe. hoje. Não Não. existe até hoje, né? Por que demorou tanto tempo? Quer dizer, se não existe em inglês até hoje, né? Obviamente que ia demorar muito tempo para chegar no português, assim. Eu queria entender, assim, o Pedro falou que ficou 3 anos, aprendeu a estudar alemão, o processo dele da tradução começa em ter conhecimento da língua para poder fazer a tradução, que é algo absolutamente complexo, muito difícil, né? Uma língua difícil para você fazer uma tradução, não é para conversar, para pedir um hambúrguer e tal. É para traduzir Jung, né? E aí eu queria saber para você, Armando, como é que foi esse processo de tradução e assim, aqui para o campo junguiano do Brasil, né? O que você definisse aí, que você falasse para a gente por como isso é importante. Olha só a relevância de ter essa obra em português, né? Ah, veja, isso é, na realidade, a edição que eu li do livro da Tônia é a edição em italiano. Tá? Eu conheci a obra esse texto especificamente da Italiano. Tônia na versão italiana, que não é a versão mais completa do texto original em alemão. Tá? Então, se a gente comparar a edição em italiano, a edição em alemão e a edição em português, que é traduzida direta do alemão, ela é mais completa do que a edição em italiano. Então, eu conheci lendo em italiano, tá? E aí, a partir daí, comecei a fazer um inventário dos outros escritos da Tônia, tá? Tem
Ela tem uma obra riquíssima, vasta, e se esse livro nunca foi traduzido em inglês, muito menos os outros textos dela são de Então, fácil acesso, sim, tá? E o que me chamou a atenção quando li a edição italiana, que ele é extremamente prático, funcional, claro, direto e objetivo. Só que, como não foi traduzido em inglês, por inglês, que de certa maneira é a língua hegemônica dentro do campo indiano, né? De certa maneira é a língua que coloniza o campo junguiano é o inglês, e o livro não sendo traduzido para o inglês, as pessoas não o conhecem, né? E aí aí foi um feliz casamento meu e do Pedro, eu dando uma palestra e ele assistindo a palestra, aí a partir daí que se criou, muito tempo depois a gente se reencontra, e daí criou a necessidade de ter o texto traduzido em português. sim, Já que não tem língua nenhuma que tem em português, que tem uma relevância. Ele tem sim, uma relevância, sim, com tá? certeza. É, E só pensa assim, esse livro, esses dois textos da Toni, os dois volumes da Toni, eles fazem parte de uma coleção de livros que eu e o Pedro estamos editando, que é uma coleção de livros em homenagem aos autores junguianos que não chegaram a envelhecer, que morreram muito cedo. Tanto ah, que a coleção se chama Aos que não envelheceram. ok, então aí temos isso. Isso é um projeto aí para um médio prazo aí, né? Quer dizer, então, o É, primeiro livro que está sendo editado é esse livro específico, o Fundamentos da isso, exatamente. Complexa, mas vai ter um outro com, você está citando aí, está comentando com textos de Tony Wolff mais adiante, né? E Sim, outro livro de com outras outros autores, obras. exatamente. Que bom, ótimo. Estamos É, todos muito e felizes de veja, poder ler tudo em português em breve. é, Agora, deixa ele perguntar. Na verdade, eu queria. A gente está falando aqui de um apagamento dessa figura, Tony Wolff, né? Estamos falando, é sobre, né? Uma obra que não foi traduzida para o inglês, como você acaba de mencionar, que é um idioma importantíssimo para o campo junguiano, e as ideias dela estão ali só restritas àquele público que lê italiano ou lê alemão. Então, eu queria falar um pouquinho mais dessa figura também, né? E aí passar um pouco agora para a Carmen e para a Cris também, Cris, vamos ajudar a pensar sobre isso, falar sobre essa figura que tem uma forma de estar conhecida, né, no campo junguiano e pelas pessoas em geral que ouvem falar em Jung, né? Sabem, porque o Jung era casado, mas o Jung tinha amante, o Jung isso. Sim, mas ok, quem era essa mulher, né? Essa mulher, ela teve a história dela entrelaçada com o Jung e ela produziu muito aqui, falando sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto, Cris, por favor. A Cris? Pode. Cris, Não, Carmen, as duas, se quiserem falar. não, tá. Pode falar você primeiro, que eu acho que é importante você falar sobre o seu texto, né, que você Sim, publicou sobre a sim, Tônia, essa relação toda. sim. Então, mas na verdade, antes disso, eu só queria fazer um comentário, porque você está dizendo, Amanda, o tempo inteiro assim, né, de a gente poder ler em português e tal, mas na verdade, eu acho que essa compilação é muito importante, porque na verdade, eu acho que compilado dessa forma, não tem em nenhum lugar do mundo que eu saiba, né? Assim, Tem então, esse eu acho que é, aspecto, né? é mais do que a tradução, né? Eu acho que é o trabalho todo de compilar uma obra mesmo, né? Assim, Curadoria mesmo desse conteúdo, né? exato, não, só queria fazer esse comentário antes. Mas então, eu acho isso, né? A figura da Tônia é uma figura interessantíssima, né? Eu cheguei nela quando eu comecei a escrever um texto sobre individuação transindividual, né? Eu queria entender um pouco essa história e achei que a história, farejei, na verdade, eu não conhecia a história, né? Assim, comecei num faro mesmo de entender que achei que queria falar dela e do Jung, mas para isso eu tinha que entender mais do lugar dela na vida do Jung, mas vice-versa também. Então eu entendi que eu precisava descobrir uma biografia que eu me assustei em perceber que eu nada sabia, né? E essa dificuldade dos textos teóricos dela, eu acho que é parecidíssima com a dificuldade de acessar uma biografia da vida dela,
né? Assim, então os textos são escassos, as informações são escassas, tem partes do diário que estão trancadas hoje, até hoje no banco, muito material, as cartas dela para o Jung foram queimadas por ele mesmo, né? O capítulo que tinha sobre ela no Memória, Sonhos, Reflexão foi retirado. Então, assim, é dificílimo de achar a biografia dessa mulher, né? Então, no começo, eu estava interessada mesmo na biografia, né? Não estava interessada na obra porque eu nem sabia que existia. Eu conhecia aquele como é que é? Formas estruturais do Culturais. feminino, né? Que Isso. chama assim. Que é um texto picotado e mal traduzido. Nota de rodapé de novo. É um Não, texto e que picotado perto e do mal resto, traduzido. né? Assim, um texto, sei lá, que fica bem para depois, né? Em importância do outro texto, assim, né? Então, assim, era isso que eu tinha acesso, né? Então, quando eu fui descobrindo, eu fui me apaixonando, assim, por essa mulher, porque eu fui entendendo que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Assim, uma mulher que ali nos idos de 1910 chega ao Jung, né? Porque o pai tinha acabado de falecer. E ela tinha ficado com a responsabilidade ali de ajudar a mãe com mais duas irmãs, né? Assim, principalmente na parte administrativa, financeira da casa. E era uma mulher que já vinha de uma necessidade de conhecimento anterior muito grande, né? Assim, então, uma mulher que ela não estava muito interessada em casar, em se ocupar da casa, né? E ela queria muito ir para a universidade, ela queria estudar. Porém, naquela época só ia para a universidade as mulheres que vinham de famílias que não tinham muitas posses, né? Assim, então elas não iam ter um bom casamento, logo elas iam para a universidade, né? E a Toni gostaria muito de fazer isso, né? E uma mulher que veio de uma educação super tradicional, em colégio de elite, depois foi aprender boas maneiras, né? Assim, falar línguas, né? E aí ela fez um acordo com o pai, né, assim, de que tudo bem, ela poderia ir para a universidade desde que extraoficialmente, que eu acho que é um predicado que vai acompanhar ela pela vida inteira, né? Assim, então, esse extraoficial, a mulher cursou ali, eu acho que 3, 4 cursos diferentes, né? Assim, então, e foi acumulando muito conhecimento. Junta-se a isso o fato de que o pai era cônsul no Japão, né? Então, e esse cara que era muito culto, né, e muito estudado, e que conhecia muitas partes do mundo, e vai trazendo muito para ela a perspectiva oriental. Então, quando ela chega para o encontro com Jung, numa depressão severa, assim, Jung se dá conta de que, nossa, essa mulher está precisando de um novo foco de interesse, de pesquisa, né? E ele está ali trabalhando nos símbolos da transformação, e aí encomenda para ela ali alguma pesquisa sobre isso, né? E realmente isso a faz reviver, né? Então, pensa que essa mulher, né, chega assim, já tinha muito conhecimento que era dela, né? Então, longe dela ser, assim como o Jung, discípulo do Freud, não, ela chega ali com muita carga, com muita bagagem para contribuir, né? Essa perspectiva oriental, por exemplo, né, assim que ela traz, ela foi a primeira, depois, obviamente, tem outras mil coisas, mas ela que chega para ele e fala: olha, o ritmo da psique me parece muito mais a ver com essa dinâmica oriental do que com esse jeito ocidental, né? Assim, então, uma mulher interessantíssima, né? Assim, que já chega e colabora um monte e revive a partir daí, e aí ele se envolve, né? Assim, então, eu acho que essas coisas da Toni foi quando eu fui descobrindo isso, porque eu justamente me fiz essa pergunta que vocês fez: quem que era essa mulher, né? E aí eu fui descobrindo uma mulher que não só em termos de vida era interessantíssima, mas que, nossa, parece que teve uma contribuição aqui, parece que teve algo ali né, no pós-fácio, no pós-fácio não, no glossário dos tipos psicológicos. Caramba, tem alguma coisa a ver aqui com a função intuição. E aí fui tomando um susto mesmo, e aí culminou, né? Quando eu vi aquela Assim, foto do primeiro congresso da psicanálise, né? Que ela não está sequer nomeada, né? Então eu falei, bom, acho que vamos precisar falar disso aqui, né? Eu queria, né, falar um pouco também dessa personagem que é muito maior, né, do que a obra, porque ela reflete muito ainda como as mulheres são vistas na psicologia analítica, na psicologia complexa hoje, né? Ainda esses apagamentos continuam acontecendo e muito, né? E foi por isso que no Seja, além de resgatar a história dessas mulheres, né, pioneiras aí da psicologia analítica, a gente também, talvez muito mais do que falar, né, rapidamente numa aula dessas obras grandiosas, né, lá da Sabina, né, da pulsão de morte, que sem ela não teria esse conceito, né, que depois Freud vai inaugurar, enfim, a própria Emma, né, ensaiando ânimos e ânima de uma maneira já pensando nas mulheres do seu tempo, né, junto com o feminismo, né?
enfim, como é que isso reflete hoje, né? No campo junguiano, esse apagamento das mulheres, que ainda continua, né? Mas esse convite para as mulheres escreverem e publicarem, né? É uma pergunta, mas Uhum, eu queria que você também respondesse, né? Porque, enfim, a gente está falando aqui da Toni, que o próprio Jung, de certa forma, em grande medida, também promoveu, também fez parte do apagamento da história dela, queimando uhum. cartas, não deixando publicar, enfim, né? Ela não estando presente em fotografia. Também um retrato, um contexto da época em que mulher tinha lá o seu lugar. Aquela mulher com aquele determinado tipo de formação era para casar e etc. Agora, hoje a gente está num outro contexto, isso continua de alguma forma, né? Dado o tempo histórico diferente. Então, assim, também é uma pergunta, Cris. Você faz a pergunta, mas eu quero saber a sua resposta também. Não, a minha resposta é que, né, talvez mais do que falar sobre essas mulheres, que eu preciso pesquisar agora com um livro mais ainda, é um convite para as alunas e para os alunos, né, do Seja, para que pesquisem sobre essas mulheres e que também produzam, especialmente as mulheres, né, que tem muita essa dificuldade, assim como a Tônia tinha lá atrás, de se colocar, né, de colocar seu trabalho, de colocar seu pensamento, né, e esse jeito, né, a gente pode pensar que é uma construção social ou não, dessa implicação entre a vida pessoal e a produção, né? Que eu acho que é muito interessante, que é essa coisa da Tony, né? Não existe uma vida intelectual separada de uma vida pessoal, né? Muito implicada. Então, que a gente fale das nossas vidas, que a gente fale do nosso modo de viver, porque senão vamos sempre ter uma narrativa do homem sobre o que é ser mulher. E nesse sentido que é também importante a obra da Tony, né? uhum. E além disso, né, Cris, assim, o que eu fico pensando é que contextualizando historicamente, assim, né, eu acho que naquele momento tinha, assim, né, eu não acho que o Jung apaga porque é um mau caráter, porque foi, né, teve má fé, eu acho que tinha um entendimento mesmo ali da mulher como alguém, né, apêndice do homem, né, assim, ele fala muitas vezes, né, ela era minha função pensamento e fortalecia as minhas ideias, né, então, e ela mesma, né? Acho que até pela personalidade também, né? Esse jeito mais introvertidão, né? Tinha uma coisa de não querer se promover, né? Enfim, acho que também influenciado pela ideia da época, tal. Então, eu fico pensando, né, que teve isso. Mas eu fico pensando hoje o quanto que a gente ainda e que aquelas mulheres da primeira geração de junguianas, né, assim, pensar que a mulher na Suíça sequer podia votar, né, ter um lugar de fortalecer a obra de um grande intelectual, acho que devia ser maravilhoso perto do que tinha até então, né? Agora o que eu vejo que me preocupa muito é hoje ainda, né? Porque eu vejo dos dois lados isso, né? Então a gente está numa profissão que tem predominantemente mais mulheres, né? E o que eu fico pensando é que, se você for ver os vídeos, os congressos, os eventos, assim, se você, até pouco tempo atrás, quando eu ainda contava, né, certinho, assim, muito mais homens falando, sendo convidados, sendo dado esses lugares, né, e muitas amigas, né, mulheres que falam, puxa, você pensou um negócio tão legal, por que que você não escreve, pesquisa, publica? Elas falam, ah, não, eu gosto de consultório, né, e às vezes eu vou entendendo esse consultório nessa fala, né, assim, como um lugar mais do cuidado, como se o lugar do cuidado cabe à mulher, mas a do logos, da autoria, não, né? Assim, então como a gente reproduz ainda hoje, né? Assim, e acho que a Não. gente vem tentando, né, Cris, medidas nesse sentido, estamos aí formando um coletivo feminista aí, meio que nos apoiando e tentando nos empurrar um pouco nessa função, né? Uhum. Eu queria Bom, fazer uma provocação para o Pedro agora, porque eu já falei sobre isso com ele nos bastidores, que é essa coisa assim, tipo, o Jung como fundador da psicologia analítica, né? Mas a gente pode dizer que outras pessoas também fundaram essa psicologia analítica junto? É uma provocação, Pedro. Evidentemente, sim. Porque todo pensamento existe em diálogo, né? Não existe pensamento que nasce de partenogênese ou ciparidade, né? O pensamento ele nasce num contexto específico. A gente tem várias pessoas que dialogaram com Jung que não puderam envelhecer mesmo. E aí vem a motivação dessa nossa coleção, inclusive. A gente está falando da Tônia aqui, mas a gente podia falar da Sabine Spielrein com A Pulsão de Morte, a primeira tese sobre inconsciente coletivo na psicologia profunda. Tem o Otto Gross, que é um cara que vai falar de tipologia
e numa noção de uma autorregulação da psique antes do Jung, 1908. Otto Gross foi o único analista que o Jung teve na vida, tá? Fez análise cruzada com ele em 1908, e que o Jung se referenciava como meu irmão gêmeo. Então, assim, gente, se O essas pessoas Silberer. tivessem. Tem o Silberer também, que é o cara da alquimia. Mas o que eu estou tentando puxar aqui para a gente pensar é o seguinte: se o Jung tivesse se matado jovem e as pessoas tivessem envelhecido, quem sabe aqui agora a gente estaria debatendo a obra dessas pessoas, não do Jung. E é precisamente por isso que eu não gosto do termo psicologia junguiana. Acho ele péssimo, inclusive. Todo Melhor falar em psicologia complexa. Ponto. Resolveu o problema. E não psicologia profunda também, que não é um termo do Jung, né? Psicologia profunda é um termo do Bloiler, não é do Jung. É anterior ao Jung, né? Mas se a gente fala de psicologia complexa, isso remete a duas pessoas, sobretudo, que é o Jung e a Toni. E a Eranos, né? A Toni, ela remete, ela sugere o nome psicologia complexa em 1933, pela primeira vez para o Jung, que é quando vai ter a primeira conferência de Eranos, que é uma conferência organizada por uma moça chamada Olga Hobkapten, para pensar a tensão Oriente e Ocidente. E lá a gente vai ter a psicologia complexa, que é um projeto de psicologia que vai tentar dialogar com as áreas plurais do conhecimento. Por isso, psicologia complexa. E é interessante, né? Tem mais uma notinha de rodapé. No alemão, o Jung nunca usa a palavra prática, ele usa praxis, que aí é teoria e prática conjugado, né? Se a gente vai pegar a prática da psicoterapia, nós vamos chamar praxis da psicoterapia. Não é prática, é praxis, porque não tem dissociação. É a mesma coisa. Tanto que a Tônia, aí já adiantando um pouco o debate, no capítulo dela sobre método desse texto, ela vai referenciar muito um cara chamado Heinrich Rickert, que foi professor dela em Tübingen, na Alemanha, era um neo-kantiano, um filósofo, que ele vai postular o que ele vai chamar de heterotese, que é basicamente o seguinte: a psicologia ela está entre a ciência da cultura e entre a ciência da natureza, ela não é uma coisa nem outra. Ela é um jogo paradoxal entre as duas que formam uma outra coisa. E que precisa se valer do método genérico e do método individual. E a gente tem o Jung, primeiro texto da prática da psicoterapia de 35, falando que o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual, 2 anos depois desse texto da Tony Wolff. Não é por acaso, gente. As ideias elas não nascem por paridade. É uma resposta. Esse texto da Tony é uma resposta ao Jung, que está traduzido agora. Porque ela está mostrando para o Jung que ele tinha método. Quando ele começa a se interessar pela alquimia, sai de cena Tony Wolff, entra Marie-Louise von Franz. Não é por acaso, gente. Nada é por acaso no campo das ideias. Há um projeto político que sempre está sendo respondido. Há um projeto filosófico que está sempre sendo respondido. A questão é se perguntar o que está sendo respondido e para quem. Mas está sempre sendo respondido alguma coisa. Então não existe psicologia junguiana. Essa é a melhor resposta que eu tenho para te dar. Não existe. Porque existe a psicologia complexa. Só existe psicologia complexa. Então, a psicologia junguiana é do Jung e dos filhos dele. Pronto, junguianos. É a, ali a família, né? faz todo Pronto, a sentido. filha dele. A história é contada por quem permanece com mais relevância, com mais visibilidade na história, né? Então, assim, é como você falou, se um tivesse morrido jovem e os outros tivessem continuado, a gente não teria esse termo psicologia junguiana, faz todo sentido. Desculpa, eu te interrompi, eu não sei se ia continuar aqui falando. Não, não, eu só ia fazer a seguinte outra provocação retórica. Junguiano, para mim, é a Gretchen Bauman que vira astróloga junguiana porque ela é filha do Jung. Ponto, acabou. Junguiana. Junguianíssima ela. De sangue, inclusive. De resto, Eu sempre digo brincando, Pedro, como eu não tenho libido de parentesco, eu também não me defino, também não gosto da ideia do junguiano, de ser junguiano. E junguiano é a família dele, como você bem falou, né? Eu acho que a gente se incluir nessa categoria é de certa maneira, manifestar uma, que eu chamo de uma libido de parentesco, né? E só uma observação. A primeira vez, a primeira referência que o Jung faz a Tony Wolff é em 1937, numa nota de rodapé. 37. Mas uma pequena nota de rodapé em 1937, 2 anos depois do texto dela já ter sido publicado. Ele faz só uma notinha do rodapé, se referindo ao livro dela. Só. 7 anos depois de ter começado a colaboração. Muito tempo depois. É só uma não, e breve aí, nota de rodapé.
Não, e aí um outro pequeno problema, né? Porque esse texto da Tônia é de 35, que está traduzido agora, a gente teve o cuidado de voltar no texto de 35, que na edição do Meyer, em 58, que é a que é conhecida, que tem vários outros textos, tem um monte de nota de rodapé que some, tem um monte de partes que são entrecortadas. Então o texto ele é diferente, gente. É uma outra coisa que o Meyer vai fazer depois, 23 anos depois. E as pessoas conhecem o editor do livro e não conhecem a Tônia. Conhecem quem editou, né? Não conhecem quem escreveu. E aí só fazer uma outra observação. E nesse texto, conforme esse texto dela que foi traduzido, ela é extremamente rigorosa, tem um número muito grande de notas de rodapé. Tá? Ela tem um rigor muito grande na escrita dela. Pedro, são cento e poucas notas de rodapé colocadas por ela. Só é isso, né? O É, número, né? é, O mais são, até. são, são 163 notas dela e mais 127 que eu coloquei com o Armando. Então são 290 notas de rodapé na edição. Então, vocês imaginem 173 notas de rodapé num texto de 110 páginas. Então, a preocupação dela com a exatidão, com a fonte, com a clareza da ideia que ela está desenvolvendo. E tem um outro detalhe importante. 2 anos antes, ela já tinha escrito uma síntese semelhante a esse texto que saiu em alemão, numa revista publicada na França. Tem uma Uhum. revista francesa que tem um número especial ao Jung. E um dos textos é o texto da Toni, onde ela faz uma pequena síntese do texto de 35. Esse texto chama Exposição da Teoria de C.G. Jung, na Revista da É a Alemanha, volume exposição da teoria 7 do da Jung. revista. Vai estar no segundo volume esse texto, traduzido, porque ele é diferente do texto 35. Aí a gente transcreveu no segundo volume, né? É só fazer uma outra observação que eu acho interessante. Tem a biografia da Toni Wolff, né, que é esse livro que está aqui. Lá. São mais ou menos 400 páginas entre nota, texto, nota, bibliografia, enfim, são quase 400 páginas. Se a gente somar o que a autora fala da obra teórica do Jung, não dá 3 páginas. Se eu fizer um apanhado, juntar tudo que ela fala da parte teórica, eu acho que não dá 3 páginas, versus 400 páginas falando sobre a vida dela, privilegiando a vida dela. E com um pequeno detalhe, quando ela se põe a falar da obra teórica do Jung, ela comete erros. Pelo menos 4 erros são facilmente percebidos aqui. Essa Erro de biografia, data. que biografia é essa? Perdão, essa biografia qual é que você mostrou para gente? Ok, É um texto da Nan Savage Healy. Eu isso. brinco, essa é a revista cara da Toni Wolff, né? A fofoca da vida dela ali, sumarizada em 400 páginas. Então você imagina, alguém que se propõe a escrever 400 páginas, fica privilegiando a vida pessoal, questões, e esquece a obra teórica dela. Eu repito, não dá 4 páginas somado tudo que ela fala. Mas isso você acha que se deu por falta de interesse na vida acadêmica de Tony, ou Sem falta de dúvida. informação, Eu não ou tenho a menor dúvida. privilegiar a revista Caras da vida da Tony? Por que que isso foi feito dessa forma? O que que você acha? Não, eu acho que eu concordo contigo, é excluir a vida acadêmica, que muito em alguns momentos, quando se fala da Toni, fica nesse debate dela, a relação dela com Jung, amante do Jung, figura de ânima, o debate gira muito em torno disso. E Uhum. esquece o trabalho teórico dela, a obra acadêmica dela. E aí foi o esforço meu e do Pedro de tentar recuperar, trazer à luz não só esse texto seminal aí de 35, mas o restante da obra dela. Aquilo que a gente pôde ter acesso, tá? Que vão dar em mais ou menos 13 textos, Pedro. 12. O 13 ou segundo volume são 14 12. textos. Oi? O segundo volume são 12, por enquanto. Aí a gente vai ter que ver Doze, se vai por colocar mais alguma enquanto. coisa ou não.
Importante da Tem gente. Diga. deixa eu só comentar uma coisinha. E uma pequena curiosidade, apenas pequena curiosidade. Possivelmente um texto que vai ser publicado em anexo do livro, ela em 40, ela escreve um artigo para uma revista na Inglaterra. E um tempo depois, ela corrige esse texto manualmente. Então, a nossa intenção vai ser de publicar não só o texto original, mas como o texto corrigido por ela. Ela corrige de próprio punho. Ela risca, ela muda, ela inclui palavras, enfim. É uma pessoa que estava o tempo inteiro atenta àquilo que escrevia e preocupada com aquilo que ela escrevia, com o rigor daquilo que ela escrevia. E aí, eu acho estranho uma biografia não dá 4 páginas a respeito da obra teórica dela e ficar insistindo em aspectos da vida pessoal. Tudo bem, é importante, mas a vida acadêmica dela é Sim, tão bem ou maior. mais importante que é bem maior, é Bom, bem maior. que é assim, É, outra é que eu experiência. acho. Oi? Não, é que eu acho que fica sempre, né, num lá ou cá, né, assim, porque eu acho que é isso, né, a vida acadêmica dela era muito determinante para ela, e ao mesmo tempo era uma vida acadêmica que vinha a partir da experiência, né, então a Sim, vida super importava também, né, assim, mas é que é isso, né, assim, como é que não fica numa coisa ou outra, né, assim, como é que se inclui isso que não foi incluso, né? sim. Eu queria chamar a atenção para uma outra coisa também, Lili, que você fala no seu texto, que é a importância dela como analista, né? Uhum, uhum. Pois é, eu acho que ela era tida como uma baita analista, né? Em algum momento, acho que a primeira vinda só depois do Jung, que era figurão, né? Assim, mas em termos de empatia, em termos de, acho que era a Bárbara Hanna, né, que fala assim que não tinha nenhum fenômeno que ela estranhasse, né, desde que fosse humano, né? Assim, dessa ausência de julgamento e dessa conexão muito profunda que ela tinha com os analisandos, né? Que eu acho que é isso, né? Era uma mulher extremamente intelectual, né? Mas também uma mulher muito conectada do ponto de vista analítico ali com acho que essa curiosidade que o Armando fala, assim, né? Do ponto de vista intelectual, era uma curiosidade sobre o humano também, né? Sobre o psíquico no humano, né? Então, ela era descrita mesmo como uma baita analista, né? Os analisandos diziam se sentir muito conectados a ela, né? Muito vinculados, né? E isso Mas também é aí uma coisa que não aparece. Acho que ela analisou praticamente a primeira geração toda ali, praticamente, Sim. né? Junguianos. Mas, mas aí até vale um pequeno comentário, Lili, que é o seguinte: eu acho que essa coisa, dessa cisão que existe entre teoria e vida da Toni, se dá também para a gente não conhecer a obra dela. Porque os escritos dela são extremamente práticos, extremamente experienciais. Extremamente. Não está dissociado na obra dela. A dissociação quem faz é a gente, Não, na por obra uma má dela não tá, leitura que não. a gente Nem faz. estava falando isso, sim. Existe uma má leitura que é feita por nós, por não ter acesso ao texto, por não ter interesse por ter acesso ao texto e por não querer estudar uma obra que é super exigente. Que eu acho que aí existe uma coisa que é meio refratária, inclusive no nosso meio, que é isso a gente não querer ler autor que é difícil, né? Eu acho que isso é uma coisa muito triste. No caso da Tônia, eu acho que as pessoas nem sabiam que tinham, né? Acho que foi a pergunta que eu mais ouvi quando eu apresentei o meu texto. Mas e os textos? Assim, eu mesma não sabia, né? Puxa vida, Lili, mas a mulher morreu faz 72 anos, sabe? É muito tempo, é muito tempo. Faz 72 anos, não foi ontem, sabe? Tipo, esse apagamento e essa coisa da galera não ir atrás também me conta alguma coisa, sabe? Pois é isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu fico pensando assim, sobre a Von Franz, você sabe muito mais, né? Eu queria entender se, por que, não, tô errada? Não, não, você tá certa, mas aí a minha resposta ela é super de uma linha, que é a seguinte: ela é lembrada porque ela foi a eleita. Ponto. Acabou. Não tem mais nada a ser dito além disso. Ela foi a eleita. Ela foi a escolhida. A Tônia era muito mais uma pedra no sapato pro Jung do que uma colaboradora. Vá ler lá o texto dela de método. Tá lá ela usando a obra do Jung para fazer uma crítica a ele.
E Jung não gostava de perder discussão, né, gente? É só olhar as cartas dele, ele odiava perder discussão. A von Franz, ela é eleita por uma coisa muito específica. A von Franz, ela chega no Jung com 18 anos, gente, 1933. E era uma mulher que sabia ler grego e latim, numa época que ele estava começando a estudar alquimia. Ele pega ela e fala: é você mesmo que vai traduzir tudo que eu quero e tudo que eu preciso. E bota ela para trabalhar junto com ele. Ao meu ver, tá? Ela é a melhor propagadora do pensamento junguiano sem fazer crítica a ele. Ela Uhum. resume muito bem, gente. Não faz ofensa a ninguém, inclusive o resumo dela. Nem ao próprio Jung. Mas o que a Toni faz é uma crítica à obra junguiana. E aí tem uma outra crítica que faço, que é a seguinte: o movimento junguiano é extremamente refratário com sujeitos criativos, né? Odeia sujeitos criativos. Gosta de quem repete. Quem repete tem muito palco. Quem cria coisa nova. Ó, a gente tem sujeitos super criativos na psicologia junguiana. A Toni, aí tem o Neumann, que é um cara que foi esquecido, que era super criativo. Aí tem o Hillman, tem o Gigris, que ninguém lê, que é um cara super criativo. Você pode discordar dele, mas você não pode discordar de que ele é um sujeito criativo. Só que o pensamento junguiano não gosta de quem é criativo. Não gosta. Vai fazer o quê? Me deixa triste, tá? Mas não gosta. Vocês concordam? A gente não gosta de quem discorda. E por que Concordam? você acha que isso pode estar acontecendo, Pedro? Por quê? Não sei, não sei. Eu só fico triste e bravo, mas eu não sei o que acontece. Eu fico muito triste e muito bravo, mas eu não sei o que acontece. Eu gostaria de saber, inclusive. Acho Bom, que o Armando vai poder fazer um outro comentário aí também. fale, Mas Armando. eu gostaria de saber, inclusive. Por quê? O meu, a minha ideia é a seguinte, que são autores difíceis de serem lidos. São autores que exigem uma dedicação. Eu vou falar de um que eu conheço pessoalmente, que é o meu interesse no tempo recente, que é estudar a obra do Neumann. Neumann é extremamente difícil, sob ele foi atribuído uma palavra desqualificativa que é, o Neumann é desenvolvimentista. E acabou. Ele colocou o rótulo no Neumann de desenvolvimentista, ele sumiu. Como se ser desenvolvimentista fosse uma coisa menor ou uma coisa, sei lá, uma praga que o sujeito carrega dentro de si. Eu acho que a obra dele é uma obra difícil de ser lida. Difícil, complexa. A obra da Toni também não é uma obra fácil, como é do Hillman, como é do Giges, e aí eu acho que. E um guiano não gosta de coisa difícil, né? Eles gostam de manual. E aí, outra Manual, nota de rodapé. Outra nota de rodapé. Neumann, que foi acolhido por Tony Wolff quando brigou com o Jung. Isso não exatamente. é por acaso. E que foi analista da mulher do Neumann. Também não Não é é por por acaso. acaso. O É, Neumann, ele ele- briga com o Jung em 34, né, por conta da questão judaica. Quem acolhe ele, e sabendo que era ser excluída do círculo junguiano, foi a Toni Wolff. É a única aliada que ele tem. Não tem mais ninguém. Aí tem os judeus ali do pensamento junguiano, o Kirsch, lá o velho Kirsch, que eu não lembro nunca se é o Thomas ou se é o outro. E aí tinha o James, James né? outro, Kirsch. o É o James James Kirsch, Kirsch. e aí tinha o Gerhard Adler também, que era outro judeu, mas eles eram muito próximos ao Jung, né? E o Neumann vai fazer uma crítica a ele. Quem acolhe o Neumann é a Toni Wolff, a única. E que fala, inclusive, para o Jung começar a ler outras coisas. Tava feio o que ele tava falando. Uau. Realmente, esse tipo de informação é um tipo de informação que não é, enfim, a gente não tem acesso a ela o tempo todo. Você sabe que aí são, dentro da sua surpresa, né? Talvez seja uma característica da minha forma e da forma do Pedro estudar o pensamento do Jung. É contextualizá-lo historicamente e é sempre a busca do documento primário, da fonte primária, daquilo que foi primeiro escrito pelo Jung, antes de ser editado, antes de ser traduzido, antes de virar obra coletada, ou antes de virar aspas, 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 obra completa, sabe? Eu acho que tem muita coisa que escapa. Aí, a quem não faz esse tipo de estudo, não tem esse tipo de abordagem. Entendeu? Jungiano gosta de manual. Manual de ABC da psicologia analítica, introdução ao pensamento junguiano,
e coisas do tipo, né? E o que é Importante difícil, o estar. que é denso, que não é de fácil acesso, que eu estou falando de material que não é de fácil acesso, não é um acesso fácil, mas está disponível, né? Se uma pessoa acha, todo mundo pode achar, né? Se tem um que encontra, todo mundo pode encontrar, né? Quer dizer, nesse segundo volume da obra da Toni, nós conseguimos localizar o primeiro texto que ela escreveu, ainda assinando Antônia. Ela assina Antônia Wolff, que é um E aí, comentário que ela faz de um dos cantos da Odisseia, com 20 e poucos anos de idade. outra nota de rodapé. A gente comprou 6 textos direto da bibliotecária do clube, Psicológico de Zurique. A gente fez amizade com a bibliotecária do clube e comprou 6 textos dela, que eram textos que não estavam em lugar nenhum. E ela foi lá escanear à mão. Tem um texto da Toni de 51, que é o último registro de texto que a gente tem dela, que é um texto sobre a noção de arquétipo no conhecimento popular, que saiu num jubileu de um antropólogo, não sei das quantas, lá, chamado Richard Turnwald. É um texto que veio, gente, escaneado, dá para ver na página escaneada que a página está toda comida por traça, assim, no canto dela. E a moça foi lá escanear. E ela falou várias vezes por e-mail para mim, que estava me correspondendo com ela, coisas do tipo, mas ninguém me pede esse texto, ninguém sabe que ele existe. O texto está aqui, eu leio, e se torna bibliotecário da quem gosta de ler essas coisas que ninguém pode ler. E é um trabalho também não remunerado até hoje, né? Então é um trabalho que a pessoa tem acesso aos textos, esse é o pagamento dela. E ela Uhum. fala, não, ó, tá aqui o texto, te mando, aí me paga só a impressão. Aí eu depositava para ela a impressão e ela mandava os textos. Essa bibliotecária, inclusive, ela é digna de nota, né? Ela faz parte do Sim, projeto. sim, Não, vocês sim. estão contando aí uma história de garimpagem de material, assim, não é só de pesquisa, é uma pesquisa artesanal de garimpagem, né? E toda feita, você não foi a Zurique, por exemplo, para olhar esses textos. Você descobriu, você entrou em contato, descobriu essa pessoa, essa bibliotecária, fez amizade, enfim, só isso já dá um colorido diferente, né? Todo esse material que agora vem para, quer dizer, em algum momento aí vai vir para o português para a gente poder ler, né? Tá tornar Eu diria mais, né? Arqueologia, né? é, Praticamente, né? é É isso, isso. é isso, é isso. Agora, Organização, compilação. curiosíssima estou. Ok, acaba de ser traduzido esse primeiro livro, quando é que ele sai? E quando é que sai o segundo? Porque vocês estão falando pra caramba do segundo, dos textos, desses textos garimpados arqueologicamente, e a gente já tá curioso para ler. Então, assim, quando é que a gente É, vai ter acesso a isso? o primeiro está em pré-venda, né? A gente imagina que Ah, deve chegar para quem comprou por volta de agosto, começo de agosto, final de julho, começo de agosto, deve a chegar para quem pré-venda ainda comprou. está acontecendo? Tá, a pré-venda está Estamos acontecendo Só para pelo localizar site quem da. está ouvindo a gente está gravando isso aqui em junho, dia 16 de junho de 2025. Então, assim, essa informação vai estar aqui embaixo, e vai estar aí no podcast para quem quiser ter acesso a ela. Desculpa, continua, Pedro. Então, está em Não, pré-venda agora. a pré-venda já está acontecendo pela editora Sátiva de São Paulo. Eu, inclusive, gostaria de deixar um agradecimento público aqui à Vivian Lerner, que é a nossa editora e encampou esse projeto, né? Porque eu acho que se ela não tivesse acolhido esse projeto, ele não existiria. Então, eu gostaria de deixar público aqui o agradecimento a ela, que se tornou muito mais que uma editora, uma querida amiga nesse processo. E eu não consigo trabalhar com quem não é meu amigo, então eu faço esse agradecimento em público aqui. Enfim, e aí o segundo volume deve sair, a gente não sabe ainda se em novembro desse ano ou para fevereiro, março do ano que vem. Vai depender tanto do calendário editorial da Sátiva, quanto da gente conseguir viabilizar esse projeto esse ano. Porque aí tem uma outra questão importante, que é entender que a gente está vendendo esse primeiro volume também para a gente poder fazer caixa para publicar os outros. Sim. Então, como é um projeto editorial muito extenso, a gente tinha a primeira estilingada para lançar o primeiro agora. Agora a gente depende de fazer caixa para publicar os outros. Então fica aqui um apelo para que as pessoas comprem esse livro para elas poderem ter acesso às próximas obras, Aliás, né, senão não tem Pedro? próximo. Aliás, vai ter o lançamento presencial aqui em São Paulo, para quem estiver por São Paulo, né? No dia 8 de agosto, o Armando e o Opa, Pedro vão estar aqui
aqui no meu espaço, a gente vai divulgar mais para frente, mas acho que era uma boa ocasião também, né? Para quem ainda não tiver comprado, comprar e vir conversar, né? Dia 8 de agosto que vai ser o lançamento desse primeiro volume, certo? É Isso, 8 de 8, né? agosto. Tô certa, né? É 8 Isso, de agosto. Tá, isso. em São Paulo. Não, e aí, esse primeiro volume é esse texto de método dela, que é um texto único, né? Um texto que foi escrito de cabo a rabo por ela. E o segundo volume são textos menores coletados, que aí vai se chamar Escritos Diversos. Que a gente começa com uma Tônia em 1911 e termina com uma Tônia em 1950. Então são 39 anos da obra dela que é coberta aí. Um grande ato, né? Porque vocês vão ver que tem um texto de 1913 e o próximo aparece em 1932. Não por acaso é o momento que ela está contribuindo com ignotipos e etc, né? A pesquisa dela está em algum lugar. Então não está publicado com o nome dela nesses 19 anos. Sim, sim, E isso é só, só, relevante afirmar, dizer, né? deixa eu só comentar desse segundo volume, nesse arco de tempo que o Pedro colocou. E aí, nessa garimpagem, nessa busca, nessa arqueologia de textos, né, vai ter um anexo ao livro, que é o texto que foi lido na missa de corpo presente da Toni Wolff. Então, na missa de corpo presente, no dia que ela falece, duas pessoas fazem um discurso em homenagem a ela, um in memória, né? A Toni Wolff. Isso vai ser reproduzido como anexo do livro. Ah, interessante. E uma biografia de Tony também está nesse projeto? Não, porque você está dizendo que a biografia que temos é uma biografia revista Caras? Não, mas há uma possibilidade ou há um projeto? Isso é trabalho para a Carmen. Esse é trabalho, Parece que esse é tem, Deus, de trabalho cara, para novidade. Eu ela. acho Deus. que Esse teremos agora trabalho é uma para ela. biografia intelectual, né? Uma biografia, um apanhado aí do trabalho intelectual, né? Essa da Nan Savage Hill, eu acho que já é um baita tijolo aí, né? Para esse outro aspecto, né? Mas, Uhum. Amanda, o que está se falando aí é que o novo Memória, Sonhos, Reflexões, vem com a parte da Tony, né? Que foi apagada Verdade, no Memória. Uhum. Isso, sai em dezembro. Tá Opa, verdade, em, querido. bem lembrado, bem é, lembrado, em Dezembro sai a dezembro edição teremos. Memórias inteira, dezembro. bem E lembrado. isso deve ser. Mas para a tradução no Brasil deve demorar um pouquinho ainda, né? Ah, não. Aí, Aí, aí a gente tem que ficar fazendo solicitações para as editoras, aqueles movimentos todos. exatamente. Exatamente. Gente, Ótimo, socorro. Mas gente. Mais alguma coisa a dizer sobre este tema? Assim, eu acho que gostei bastante dessa nossa conversa. Acho que a gente deu bastante vontade de comprar o livro, de ler o livro, de aguardar a segunda edição. Eu acho que isso aqui é importante. A gente falou bastante sobre a Toni, sobre um pouco também sobre as outras mulheres aí, né? Pelo menos esse contexto, né? Da e produção tem do. o curso também, né, É Pedro? isso que eu ia falar. Eu acho que Sim, precisa, já que é tão difícil adentrar a densidade, né, É, Pedro? Acho que você vai fazer essa interlocução faça para a gente. propaganda. Exato. Ah, pode é fazer, por verdade. favor. Não, Aproveite. é verdade. Bom, eu tenho uma atitude frente ao lugar professoral que é o seguinte: eu vou quando me convocam, né? Eu não abro espaço de estudo se as pessoas não me chamam. E aí vai ter o lançamento do livro, né? E muita gente veio me pedir para fazer uma série de seminários sintetizando, né, a obra da Toni, porque é uma obra muito difícil, evidentemente. E aí eu pensei em agora no segundo semestre, começa dia 19 de julho, vai ser sempre nos sábados, quinzenalmente das 9 às 11 da manhã. Os encontros vão ficar gravados para quem só puder ver de modo assíncrono, mas a ideia é que sejam 7 encontros, onde no primeiro a gente vai fazer uma contextualização histórica da obra da Toni, que é uma coisa fundamental para mim, porque não dá para entender nada sem entender onde é que está historicamente isso, senão o negócio fica solto, né? Que, inclusive é uma briga que eu tenho muito com as ditas obras coletadas do Jung, né? Porque nada é organizado cronologicamente, é impossível de entender. Uhum. Inclusive era um desejo do próprio, né? De ser organizado cronologicamente e não é. Mas enfim, e aí vão ter esses 7 encontros. No primeiro vai ser um encontro histórico, né, para situar historicamente, até porque dia 19 de julho provavelmente as pessoas que já compraram o livro ainda não estarão em posse dele por conta do translado, né, e do envio, e etc. Então eu pensei em um primeiro encontro onde a gente não vai precisar ter o livro em mãos, e aí nos outros 6 a gente vai ter
o núcleo duro da obra dela, por assim dizer. E aí eu pensei em dar 2 aulas sobre método, 2 sobre estrutura, 2 sobre energia psíquica, e daí uma para fechar o texto. Então, vão ser 7 ou 8 encontros, não sei ainda. E esses encontros vão ser online ou vão ser Online, online? online. Ok, em que plataforma, você já sabe? Só para a gente poder Vão aqui. ser, vão ser via Google Meet, eles vão ser todos gravados e já tem um formulário de inscrição também para eles. A gente já está atualmente com uma turma, acho que de 20 pessoas, salvo engano. Então, enfim, está aberto aí para quem vier a se Ótimo, essa interessar. informação para quem assistir a gente pelo YouTube está aqui, já descrita aqui embaixo, e na plataforma de áudio preferida de quem, da pessoa que está escutando, também vai estar lá é, registrada essa informação. Gente, muito obrigada por essa conversa. Agradeço muitíssimo a disponibilidade de Deixa eu só, posso Diga, fazer um comentário, sim, Amanda? gentileza. É, a gente começou a fala lembrando de uma, Pedro lembrou de uma palestra que eu dei, e a palestra era a Tony fazendo uma pergunta. Tony Wolff, 2 pontos, por que não psicologia complexa? X muito tempo depois, eu vou mudar o texto da palestra e o título, e agora a palestra se chamaria Tony Wolff, 2 pontos, agora sim, psicologia complexa. Sim, é verdade. Verdade. Maravilha. Maravilha. Gente, muito obrigada. Carmen, Pedro, Armando, Cris, pela conversa. Muito Obrigado, Amanda. obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente até agora, no YouTube ou então na sua plataforma de áudio preferida. A gente agradece imensamente aqui a sua audiência e a gente espera você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.